Tá? Marcos capítulo 1, versículos do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar ao Senhor. Deus, nos ajuda, Pai. Capacita o teu servo, Senhor, que tu escolheste. Unge os lábios do teu servo. Por amor de ti mesmo, para a glória do teu nome. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no início do evangelho que ele narrou, Marcos está apresentando Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele quer mostrar isso para nós, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Messias prometido. Do versículo 1 ao versículo 8, ele faz isso, ele mostra que o Messias, que Jesus Cristo é o Messias prometido, usando ou falando de João Batista, mostrando que havia uma profecia que falava da vinda de um mensageiro, daquele que iria preparar a chegada de Cristo. Depois ele mostra que esta profecia ela se cumpriu em João Batista. Depois ele nos mostra que esse Cristo que era prometido, ele era superior, ele é superior a todo e qualquer mensageiro. E aqui no texto que nós acabamos de ler, Marcos continua mostrando que Jesus Cristo é o Messias prometido. Só que agora ele traz para nós a concepção, ou está mostrando para nós que Jesus Cristo não só é o Messias prometido, mas esse Messias é o Messias aprovado. Ele quer mostrar para nós que Cristo é aquele que foi prometido, porque ele foi aprovado. E ele mostra isso, até eu coloquei como título lá da mensagem, o batismo, a tentação. Nós poderíamos falar de batismo, a provação e a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar aqui para nós essa noite, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, esta ideia que Marcos está nos ensinando de que Jesus Cristo é o Messias aprovado. E para mostrar isso, ele usa 3 coisas, pelo menos aqui 3 coisas. Essa aprovação, ela é confirmada através em 3 circunstâncias, ou em 3 situações. A primeira dela está no versículo 9, e Marcos nos ensina que Cristo é o Messias aprovado por meio do batismo. O versículo 9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia. A Nazaré era uma cidade, uma aldeia insignificante, pequena. Ela não foi nem citada no Antigo Testamento. Marcos diz que Jesus Cristo veio de Nazaré. Jesus Cristo viveu em Nazaré, da sua infância até a sua idade, a fase adulta.
Ele saiu de Nazaré com 30 anos de idade. E se a gente for ver o texto paralelo, Lucas capítulo 3, nós vamos ver ali que Lucas está dizendo que Jesus Cristo sai de Nazaré e vai para o Rio Jordão com uma finalidade. A finalidade era ser batizado por João Batista. O propósito de Jesus Cristo de sair de Nazaré e ir para o Rio Jordão era exatamente para ser batizado por João Batista. Mas, meus irmãos, considerando aqui, e aqueles que estavam aqui domingo ouviram, ou que acompanharam pela nosso canal no YouTube, considerando os versículos 7 e o versículo 8 do capítulo 1, que a gente viu domingo passado, soa estranha a ideia de Jesus Cristo ser batizado por João Batista. Porque João disse que após ele viria um que ele não era digno nem de se curvar e desatar as suas sandálias. João Batista diz que esse que vinha depois dele era infinitamente superior a ele, porque João Batista batizava com água, mas aquele batizava com o Espírito Santo, ou seja, convertia verdadeiramente o pecador. Mas o Senhor Jesus Cristo vai até João Batista para ser batizado. E se a gente for ver o versículo 4 também, lá diz que João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento para remissão de pecados. As pessoas tinham que se submeter a isso. E quando a gente vê Jesus Cristo, então, indo a João Batista, para receber esse sinal, que é um sinal de transformação do coração, sinal de transformação de vida, receber essa água do batismo, que é símbolo de purificação dos pecados, a gente estranha. Porque Jesus Cristo é santíssimo, Jesus Cristo nunca pecou, Jesus Cristo era sem pecado. No texto paralelo que narra Mateus, a palavra de Deus nos diz lá que João argumenta com Jesus Cristo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E tu vens a mim. Então a pergunta é, por que ele recebeu o batismo de João Batista? Por que Cristo foi para ser batizado por João Batista? E a resposta que nós temos que dar aqui, uma resposta que precisa ser dada, é que pelo batismo, Jesus Cristo estava se identificando como pecador. Ele é o nosso substituto. Ele é o nosso representante. Nós temos falado aqui na Escola Bíblica Dominical que nós herdamos o pecado de Adão, porque Adão era o nosso representante. Então Jesus Cristo, para se identificar com o pecador, mesmo sem pecado, ele quer receber ali, ele recebe o batismo de João Batista. Ele quer mostrar que ele iria carregar os nossos pecados, os nossos muito pecados. Ele quer mostrar como se cumpre a profecia de Isaías no capítulo 53, que diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías também disse que ele foi contado como transgressor. Então é por isso que ele tem que receber o batismo, ele precisava receber o batismo, porque ele estava ali se identificando com o pecador. Tem um autor que diz que a decisão de Jesus de ser batizado significou o seu comprometimento de tomar sobre si a culpa daqueles que ele veio para salvar. Então João diz para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. Ele diz: é preciso, seja assim. Paulo escreveu também sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele levou sobre si a nossa iniquidade, as nossas dores ele levou sobre si,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O julgamento de Deus que era para nós caiu sobre ele, e pelo batismo ele estava se identificando com o pecador, e ele estava dando os primeiros passos para se identificar como pecador, para dizer que ele iria pagar os nossos pecados. O batismo foi esse momento de decisão, um momento de confirmação de que ele iria cumprir a missão que ele veio fazer. Foi um momento de aprovação, de capacitação. Por isso que ele recebeu o batismo. Meus irmãos, a gente olha para isso e a gente vê a perfeição da palavra de Deus. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como Jesus Cristo é de fato o Messias prometido. E nós já foi lido na leitura devocional, foi falado e cantado aqui hoje, que o Senhor Jesus Cristo mostrou a sua abnegação, o seu altruísmo, o seu amor para com o pecador, a sua missão de redentor. Paulo descreve isso lá em Filipenses, conforme nós lemos aqui no capítulo 2, que diz lá que, embora ele, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou. Ele foi obediente até a morte. Paulo diz que ele se tornou semelhante aos homens. Foi isso que Cristo veio fazer, e o batismo estava significando isso, mostrando isso. Ele sim é o Messias prometido, o Messias aprovado. Cristo sofreu no nosso lugar. Ele sofreu pelos pecados uma vez por todas. E Pedro diz na sua carta, o justo pelos injustos. Esse é o Cristo, o Messias prometido, que Marcos está mostrando para nós. Esse Senhor, que o Senhor Jesus Cristo foi aprovado, foi capacitado por meio do batismo. Mas Marcos continua. Ele nos diz, em segundo lugar, que o Messias é aprovado pelo testemunho do Espírito Santo e pelo testemunho do Pai. Versículos 10 e versículo 11. Olha o que diz o versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui a gente vê duas manifestações. Se a gente fosse citar três, o céu rasgarem-se, mas falando aqui especificamente do Espírito Santo e do Pai. Primeiro, a manifestação do Espírito Santo no versículo 10. Diz que assim que ele saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba. Assim que ele foi batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre o Senhor Jesus Cristo. Pomba é símbolo de pureza, símbolo de paz, e essas são características que marcam o Espírito Santo. Aqui também a gente vê o cumprimento de uma profecia que está em Isaías. Isaías, no capítulo 11, diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando ele está pregando sobre isso, no capítulo 4 de Lucas, diz que ele fecha o livro, ele devolve o livro para o assistente. Ele se assenta e todos estavam olhando para ele. E ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo foi consagrado. Jesus Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar a sua obra redentora. É o Espírito Santo que fortalece também o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vê o testemunho não só do Espírito Santo, mas o testemunho do próprio Pai. No versículo 11. Diz que uma voz foi ouvida dos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Deus havia se calado por vários séculos, como nós falamos domingo passado.
Mas agora, o Pai fala ao Filho, ao Senhor Jesus. O Pai está aqui manifestando a sua total aprovação para com o seu Filho. Comentando esse texto, um autor chamado William Hendricks, ele diz que ao se submeter ao rito da purificação, Jesus confirmou a sua promessa que ele fez na eternidade, de ser o sacrifício expiador pelos pecados. E quando o Pai vê o Senhor se batizando, dizendo: Pai, eu estou aqui, eu estou pronto para cumprir o que eu vim fazer, Pai faz essa declaração. Pai, vamos usar uma linguagem humana, tocado por isso, ao ver a vontade do Filho, a obediência do Filho de vir se sacrificar. O Pai diz: Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me comprazo, eu me alegro em Ti, Senhor, eu me alegro em Ti, meu Filho. Não há amor maior do que o amor do Pai, do Deus Pai, pelo Deus Filho. O Pai está dizendo que o Filho é a sua maior alegria. Fico olhando para nós, assim, seres humanos, quando nós vemos a obediência dos nossos filhos nas pequenas coisas do dia a dia, a gente fica feliz. Agora imagine o Pai, o Deus Pai, vendo o Filho que decidiu encarnar. E chega ali o início, entendam que é o início do ministério propriamente dito. Ele se batiza para dizer: Pai, eu estou aqui me identificando como um pecador. Eu estou aqui para cumprir o que eu vim fazer. Os céus se rasgam. E o Pai declara o seu amor pelo Filho. O Pai enviou o Filho. O Filho se dispõe a obedecer o Pai. O Pai declara seu amor pelo Filho. Céus aqui abertos significa a aprovação do Filho. Significa a declaração que o Pai aceita o Filho como Redentor. O Pai aceita o Filho como o mediador. Então a gente vê aqui o Espírito Santo, a Trindade agindo na nossa salvação. O Filho se dispondo a se sacrificar. O Espírito Santo descendo sobre ele, para que ele realize sua missão. E o Pai falando do céu, da sua satisfação, da sua aprovação para com seu Filho. O Filho de Deus, ele veio dar a vida por pecadores. Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele diz que o Pai nos adotou por meio de Jesus Cristo. E Paulo diz que o Senhor nos concedeu isso gratuitamente no amado. Acho que quando Paulo escreveu isso, ele estava lembrando, recordando do que ele ouviu, deste relato, da voz do céu, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Portanto, o meio de sermos salvos é por Cristo. O Pai olha para nós com um olhar de agrado, é por causa do Filho. Nós não somos aceitos pelo Pai por qualquer bondade que possa existir em nós, mas nós somos aceitos pelo Pai, pela bondade do Filho Jesus Cristo. O Messias está aqui, o Messias aprovado por meio do batismo, aprovado por meio do testemunho do Espírito do Pai. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que o Messias ele é aprovado pela vitória sobre
o tentador e sobre a tentação. Versículos 12 e 13. O 12 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Veja o que o versículo 10 ou 12 diz. E logo. O que isso significa? Imediatamente. Não teve intervalo entre a glória que ele recebeu no batismo e agora a hostilidade que ele vai passar no deserto. Vários autores comentando esse texto falam de que repentinamente Jesus Cristo passa da aprovação do Pai para as ciladas do inimigo. Ele passa de um momento de grande alegria, vamos falar assim, porque ele vê o testemunho do Espírito e do Pai. Mas não demora muito, ele vai para o deserto. O versículo 12 diz que o Espírito impeliu o Senhor para o deserto. Não significa que o Senhor estava sendo obrigado, ele estava com medo de ir para o deserto, mas significa que foi o Espírito Santo que conduziu, que ele tinha que ir para o deserto, para esse lugar de prova, para esse lugar de tentação. Era mais uma forma dele ser aprovado. O deserto é um lugar onde Deus executa a sua missão. Se a gente for olhar, meus irmãos, deserto é lugar de prova, é lugar de correção. Por que Deus permitiu que o povo fosse, ou enviasse o povo 40 anos para o deserto? Para tirar a idolatria do seu coração, a teimosia do seu coração. Lembro do meu querido amigo, o reverendo Adenauer, ele gostava de dizer isso. O tempo que o povo passou no deserto, antes de entrar na terra prometida, foi para que Deus tirasse o Egito do coração do povo. Jesus seria tentado. Adão fracassou no paraíso. Cristo prevaleceu no deserto. Ele foi tentado. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado. E se a gente for olhar Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14, Tiago ali diz que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago diz que nós somos tentados, na verdade, pela nossa própria cobiça quando essa atrai e seduz. Isso nos leva a uma conclusão. A conclusão de que nós somos tentados pelos nossos desejos internos, pela nossa cobiça. Jesus Cristo não foi tentado por nenhum desejo maldoso interno, porque ele não tinha. Jesus Cristo foi tentado por coisas exteriores. Não se originou a tentação, não se originou no interior de Jesus Cristo, mas foi uma tentação real. A palavra de Deus nos diz aí que ele foi tentado por Satanás. Deus prova o Senhor Jesus Cristo para aprová-lo. Pelo contrário, por outro lado, melhor dizendo, Satanás visa sempre o mal. O objetivo dele era desviar o Senhor da sua missão. Ele se esforçou intensamente para levar Jesus a pecar. Satanás é o adversário. Satanás é aquele que incita o homem a se rebelar contra Deus. A palavra de Deus nos diz que ele é o príncipe do mal, ele é um anjo caído, é o Deus deste século.
A palavra de Deus nos diz que ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o seu grande alvo é perseguir o seu filho, o filho amado, Jesus Cristo, e perseguir a sua igreja. O relato de Marcos não traz detalhes sobre como foi essa tentação. Mas Lucas e Mateus, eles falam. Eu quero citar aqui palavras do reverendo Hernando Dias Lopes. Ele diz que o diabo usou 3 estratégias principais para tentar o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele apelou para as necessidades físicas. Jesus Cristo estava jejuando por 40 dias, e após esses 40 dias ele teve fome, e é aí que Satanás investe. Mas a gente aprende que Jesus Cristo, ele triunfa, ele prevalece, porque ele cita as escrituras sagradas, dizendo que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A outra estratégia de Satanás foi apelar para o orgulho espiritual. Satanás tentou induzir Jesus Cristo a pular do pináculo do templo para ser sustentado pelos anjos. E ele usou a palavra para isso. A outra estratégia é que ele apelou para a ambição e o amor ao poder. Ele ofereceu reinos para o Senhor Jesus Cristo. Ele ofereceu uma vida sem cruz, desde que o Senhor Jesus Cristo se curvasse diante dele e o adorasse. O Senhor Jesus Cristo rebateu usando as Escrituras, dizendo que somente Deus é digno de ser adorado. Versículo 13. Ele foi tentado por Satanás e ele estava com feras. Isso é para mostrar, meus irmãos, que a região onde Jesus Cristo estava era uma região solitária, abandonada, cheia de perigos. Por que isso é interessante? Nós estamos estudando, tá dando certo, né? O que a gente tem estudado pela manhã. Por que isso é interessante, essa palavra, essa frase aqui de Marcos, de que ele estava com feras? É para mostrar a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. O primeiro Adão estava num jardim. Caiu. O segundo Adão, Jesus Cristo, estava num deserto perigoso e prevaleceu e conquistou a vitória. O primeiro Adão fracassou num jardim. O segundo Adão triunfou no deserto. Essa é a diferença. E Marcos termina o versículo 13 dizendo: mas os anjos o serviam. Mateus diz que com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos que o serviam. Os anjos passaram a servir a Jesus Cristo com as suas necessidades básicas somente após Cristo triunfar sobre Satanás. Ele não precisou da ajuda dos anjos. E o texto paralelo de Lucas, capítulo 4, versículo 13, depois que o diabo terminou as tentações, o diabo deixou o Senhor e diz: até ocasião oportuna. Porque o diabo não desiste. Lembra do Getsemane? No Calvário, o diabo novamente intensificou a batalha contra Jesus.
E essa batalha só vai terminar quando tiver a derrota final de Satanás, conforme diz Apocalipse 20:10. Jesus prevaleceu. Ao contrário de Adão, Jesus resistiu à tentação. No batismo, lá no Jordão, Jesus se identifica com o homem. No deserto, Jesus Cristo mostra que ele está aprovado. Ele não pecou. Ele é o representante, aquele que vai salvar o pecador. Jesus Cristo é o Messias aprovado. E Marcos mostra que ele é aprovado por meio do batismo. Ele se identifica com o pecador. Ele é aprovado pelo testemunho do Espírito Santo e o testemunho do Pai. E ele é aprovado pela vitória sobre o tentador e sobre a tentação. Quero concluir aqui com 2 lições. Duas lições. Primeira, nós não estamos isentos das provas. Na verdade, elas são para o nosso bem. Mesmo nós sendo filhos de Deus, nós não estamos livres das provações. Olhando aqui para o exemplo de Jesus Cristo, a gente conclui que, na verdade, às vezes nós somos colocados nessas provações. Quem conduziu Jesus Cristo para o deserto não foi uma força maligna. Quem conduziu Jesus Cristo para o deserto foi o Espírito Santo. Na nossa vida, irmãos, nós temos essas fases. A gente viu aqui que Jesus Cristo recebeu ali, vamos dizer, a glória. A alegria da declaração do Pai que o ama, mas logo em seguida ele é conduzido para o deserto. Às vezes na nossa vida também é assim, nós temos fases, tempos de alegria, mas também nós temos tempos de luta. Nós temos que estar preparados para isso. Muitas pessoas começam até bem a carreira cristã, quando estão recebendo só a alegria da salvação. Mas parece que quando vem esses desertos, o deserto da provação, quando a dúvida chega, muitos não resistem. Nós não estamos livres dessas provações. Por isso nós temos que pedir força para Deus, pedir fé para Deus, sabedoria para que a gente possa perseverar. A segunda lição é que nós podemos ter certeza da vitória, porque Jesus Cristo prevaleceu contra o tentador e contra a tentação. Ele foi provado e foi aprovado. Pelo batismo ele se identificou com o pecador. O Pai e o Espírito atestam aqui a sua aprovação. Se o primeiro Adão fracassou no jardim e ele era nosso representante, ou é nosso representante, o representante da humanidade, se a humanidade herdou o pecado do seu representante que caiu no jardim, aqueles que creem em Cristo, eles recebem os benefícios dele, do Senhor Jesus Cristo, porque ele triunfou no deserto. Romanos, capítulo 5, versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido
Ele é o Messias provado e aprovado. O que Deus requer de nós? Creiamos nele. Que nos arrependamos dos nossos pecados. E que rendamos nossas vidas ao senhorio ou ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Olhe para esse texto. Não tenha a mínima dúvida que o Senhor Jesus, aquele que é rejeitado nos nossos dias, aquele que é rejeitado por tantos neste mundo, ele é o Messias verdadeiro, o Salvador do mundo, o Redentor das nossas almas, aquele que veio pagar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, o Pai. Amém. Deus nos abençoe.